Aos 19 anos, Milena tentou escapar do controle do próprio pai. Durante anos, Edilmar manipulou a vida da própria filha para que ela não tivesse uma independência. Quando Milena começou a namorar um rapaz da sua idade, ele percebeu que estava perdendo o domínio que tinha sobre a filha. A jovem contou tudo para a mãe e juntas procuraram a ajuda da polícia, mas Edilmar não aceitou. Poucos dias depois, durante o horário de aula, Milena saiu da escola para fazer uma ligação. Do outro lado da rua, ela viu o pai descendo de um carro e vindo em sua direção. Naquele momento, Milena percebeu que ela precisava correr. Como um homem que prometeu oferecer uma vida melhor para a própria filha, acabou se tornando a pessoa que ela mais precisava escapar. Essa é a história de Milena Oliveira. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e comentar ideias para o próximo vídeo. Eu quero lembrar que o objetivo dos meus vídeos não é desrespeitar as vítimas nem seus familiares, é conscientizar as pessoas sobre esse assunto e impedir que essa história seja esquecida. Milena tinha apenas 19 anos quando tudo aconteceu. Nascida em 1981, na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, era filha de Maria Anunciação Carvalho e Edilmar Araújo de Oliveira. Como mencionado anteriormente, Milena não teve uma infância fácil. Seus pais se separaram quando ela tinha apenas 2 anos. Depois disso, sua mãe precisou cuidar da filha e sustentar a casa, trabalhando como costureira. Maria ganhava pouco. Praticamente todo o dinheiro ia para as despesas básicas da residência. Ela não tinha condições de pagar o estudo da filha. Em algum momento, chegava a faltar ter comida. Apesar das dificuldades financeiras, o fim do casamento apresentou um alívio para Maria. Durante o relacionamento, ela sofria constante com o comportamento violento do marido. Embora a família tivesse uma condição financeira um pouco melhor, quando os dois estavam juntos, nenhum dinheiro compensava o sofrimento que ela vivia em casa. Depois da separação, mãe e filha passaram a levar uma vida bastante simples. Mesmo sem luxo, Milena era considerada uma criança alegre. Desde muito nova, ela começou a se destacar na igreja que frequentava. A garota cantava, dançava e encantava as pessoas que assistiam à sua apresentação. Todos diziam que ela tinha talento. Milena começou a sonhar em se tornar uma cantora. O sonho não parecia impossível, porque ela realmente cantava bem. O principal obstáculo era a condição financeira da família. Para ajudar a mãe a sustentar a casa, Milena precisou interromper os estudos. Quando completou 13 anos, ela começou a demonstrar curiosidade sobre o pai. Queria conhecer e entender por que ele não fazia parte da sua vida. Porém, sempre que o assunto surgia, Maria se lembrava do passado e sempre mudava de assunto. Milena insistia cada vez mais. A mãe dizia que seria melhor deixar aquela história para trás, pois a garota já havia crescido sem a presença dele. Uma aproximação poderia não ser uma boa ideia. Naquele momento, Milena ainda não havia compreendido tudo que a mãe tinha enfrentado no seu casamento. Até que no ano seguinte, em 1995, Edilmar decidiu aparecer sem avisar na casa da ex-companheira. Ele chegou vestido de terno, dirigindo um veículo grande que pertencia à sua funerária. Sua aparência e suas condições financeiras causaram uma boa impressão. Milena ficou encantada ao finalmente conhecer seu pai. Edilmar afirmou que poderia oferecer à filha uma condição muito melhor. Prometeu que ela voltaria a estudar, teria dinheiro, trabalho e uma vida confortável. Impressionada com tudo que ele dizia e com a estrutura que parecia possuir, Milena aceitou se mudar para a casa do pai. Edilmar morava em uma grande residência, localizada atrás da sua empresa, a funerária Bom Pastor, fundada 2 anos antes, em junho de 1993. Na nova casa, Milena passou a conviver com o pai, a atual esposa dele, chamada Zenilda, e os 2 filhos menores do casal, e outras 2 garotas, filhas de um relacionamento anterior de Edilmar. Durante algum tempo, a mudança parecia positiva. Entretanto, um ano depois, quando Milena estava com 15 anos, ela começou a perceber atitudes estranhas da parte do pai. Certo dia, Edilmar convidou ela para um passeio no parque. Quando os dois estavam sozinhos, ele iniciou uma aproximação completamente inadequada. Com o passar do tempo, o homem exerceu um controle cada vez maior sobre a filha. Milena, que nunca havia tido uma referência paternal saudável, demorou a entender que estava sendo manipulada. Edilmar utilizava sua posição de pai e provedor para mantê-la emocionalmente dependente. Fazia com que a jovem acreditasse que aquele comportamento representava cuidado e proteção. Mas na realidade, tratava-se de uma situação
relação abusiva e profundamente prejudicial. Com medo de que sua esposa, Zenilda, percebesse o que estava acontecendo, Edilmar decidiu afastá-lo do Porto Velho. Ele enviou Zenilda e os 4 filhos para uma filial de sua empresa local, aproximadamente 4 horas de distância da capital. Zenilda nunca percebeu ou soube a verdadeira situação. Pelo contrário, acreditava que Edilmar estava sendo um bom pai, oferecendo oportunidade para Mirlene. Quando completou 18 anos, a jovem passou a trabalhar diretamente na funerária e administrar até parte da empresa. Mirlene assumiu diversas funções, cuidava de pagamentos, organizava o serviço funerário e auxiliava na preparação dos velórios. Depois que a madrasta e os irmãos deixaram o Porto Velho, ela conheceu o melhor funcionamento da empresa e em pouco tempo recebeu o cargo de gerente. Edilmar abriu contas bancárias em nome da filha, fez consórcio para ela e, como recompensa por sua dedicação à funerária, até a presenteou com um carro. Porém, quando mais independência a Mirlene conquistava, mais possessivo o pai se tornava. Ele monitorava todos os passos da filha e discutia com qualquer pessoa que demonstrasse interesse por ela. Edilmar desenvolveu uma possessão por Mirlene. Os mesmos comportamentos agressivos que havia apresentado durante o casamento com Maria começavam a ser direcionados contra a filha. Durante anos em que viveu com o pai, Mirlene nunca visitava a mãe sozinha. Edilmar sempre acompanhava. As visitas eram rápidas. A jovem entregava algumas coisas para Maria e dizia que precisava ir embora porque estava com pressa. Mas na realidade, ela se comportava daquela maneira porque tinha medo da reação do pai. Edilmar acreditava que a situação estava completamente sob controle. Porém, depois de quase 5 anos, Mirlene começou a conhecer outras pessoas, a construir novas amizades, observando a vida dos colegas e passou a perceber que o comportamento do pai não era normal. Os pais das suas amigas não exerciam aquele nível de controle sobre as filhas, respeitando seus limites e suas escolhas. Pouco a pouco, Mirlene começou a compreender a gravidade do que havia enfrentado. Em março de 2000, quando ela estava com 19 anos, ela conheceu Fernando, um colega que mais tarde se tornaria seu namorado. Os dois estudavam no primeiro ano de supletivo do Colégio Carlos Costa. Embora tivesse se conhecido durante uma festa beneficente, Fernando foi o primeiro rapaz com quem Mirlene teve um relacionamento. Naquele período, sua vida parecia finalmente estar melhorando. Ela possuía um emprego, havia voltado a estudar e continuava a alimentar seus sonhos de se tornar uma cantora e gravar um CD. Durante uma apresentação, na aula de literatura, Mirlene mostrou seu talento aos seus colegas. Alguns deles formaram um grupo musical e planejavam até gravar um disco junto. Infelizmente, esse projeto nunca chegou a ser concluído. Mirlene fazia de tudo para impedir que o pai descobrisse seu relacionamento com Fernando. Ela conhecia o comportamento de Edilmar e sabia como ele poderia reagir. Depois que ela começou a namorar, a jovem passou a se afastar do pai e mudou seu comportamento dentro de casa. Edilmar, percebendo a mudança, começou a seguir a filha depois das aulas. O relacionamento de Mirlene e Fernando tinha apenas 2 meses e parecia estar indo bem. Entretanto, tudo mudou quando Edilmar encontrou os dois juntos. Tomado pelos ciúmes e pela obsessão, ele retirou Mirlene do local contra a sua vontade. Naquela noite, a jovem sofreu uma grave agressão. No dia seguinte, completamente abalada e chorando muito, Mirlene telefonou para a mãe e pediu que fosse buscá-la. Quando Maria anunciou a chegada à residência, encontrou a filha machucada. Ao ser questionado sobre o que havia acontecido, Edilmar inventou uma história. Afirmou que Mirlene tinha discutido com o irmão mais novo e que ele havia apenas tentado discipliná-la. Maria não acreditou naquela explicação e decidiu levar a filha para casa. As duas tiveram uma longa conversa. Finalmente, Mirlene contou à mãe tudo o que havia acontecido durante aqueles anos. Revelou o controle, as ameaças, o abuso que sofria dentro da casa do pai. Maria ficou horrorizada com o que ouviu. Em seguida, levou a filha para a delegacia para finalmente denunciá-lo. Mirlene estava com medo e não considerava aquela decisão segura. Ela acreditava que o pai poderia reagir de maneira extrema se descobrisse a denúncia. Mesmo temendo as consequências, a jovem prestou queixa. No entanto, como ela já imaginava, Edilmar ficou enfurecido e começou a persegui-la. Mirlene, por sua vez, continuou a se encontrar com Fernando, mas os dois passaram a ser constantemente seguidos pelo pai dela. Maria, sua mãe, aconselhava ela a deixar o Porto Velho e se mudar para algum lugar distante, antes que Edilmar pudesse alcançá-la. Entretanto, Mirlene não queria abandonar tudo que havia construído. Ela queria continuar estudando, trabalhando e vivendo seu relacionamento com Fernando. Também não queria desistir do seu sonho de seguir uma carreira musical. Aproximadamente uma semana depois, Maria recebeu a ligação de um advogado. Ele dizia que era representante de Edilmar. A profissional apresentou uma proposta de acordo. Edilmar
por sua vez, pagaria 2 salários mínimos por mês para sua filha e também compraria uma casa para ela. Em troca, Mirlene retiraria a denúncia feita contra ele. Por algum tempo, aquele acordo pareceu representar o fim daquele conflito. Porém, Eudilmar nunca cumpriu a sua parte. Sempre que encontrava algum imóvel, ele arrumava alguma desculpa e dizia que o imóvel não era adequado para sua filha. Os dias se passaram e nenhuma casa foi escolhida. Aos poucos, o acordo foi deixando de lado. Enquanto fingia estar negociando, Eudilmar planejava uma vingança contra Mirlene. Um dia antes do crime, a jovem revelou ao namorado tudo o que havia acontecido dentro da casa do pai. Fernando ficou incrédulo ao conhecer a dimensão da situação. Infelizmente, já não havia mais tempo para ajudá-la. No dia seguinte, no período de aula, Mirlene saiu da escola para fazer uma ligação. A chamada nunca chegou a ser concluída. Do outro lado da rua, ela avistou o pai saindo de um carro e caminhando em sua direção. Mirlene percebeu o perigo e começou a correr o mais rápido que conseguia. Eudilmar foi atrás dela. Tentando escapar, a jovem entrou em um condomínio de casas porque a porta estava aberta. Entretanto, ao chegar ao interior do local, ela ficou sem saída. Pouco tempo depois, Mirlene foi atacada a tiros e não resistiu. Quando o Eudilmar tentou deixar o local, uma testemunha conseguiu anotar a placa do carro dele. Com essa informação, a polícia rapidamente descobriu que o principal suspeito era o proprietário da funerária Bom Pastor. Quando os policiais chegaram à empresa, Eudilmar já havia desaparecido. No dia seguinte, a morte de Milena estava nas manchetes dos jornais. Em uma triste ironia, a jovem foi sepultada em um dos caixões pertencentes à funerária do seu próprio pai. Depois de evitar a prisão em flagrante, Eudilmar decidiu apresentar uma delegacia de homicídios, acompanhado de advogados. Era aproximadamente umas 7h30 da noite, em um domingo quando ele chegou ao local. Na delegacia, ele entregou o objeto utilizado no crime e negou a acusação de abuso feito pela filha. As autoridades preparavam sua prisão e parecia que Eudilmar finalmente responderia por tudo que havia feito. Entretanto, quando a prisão preventiva foi decretada, ele conseguiu fugir novamente. Desde então, não surgiu informações conclusivas sobre o seu paradeiro. Para Maria, permaneceu a revolta diante da impunidade e a saudade da filha. Essas são as últimas informações apresentadas sobre o caso. Mirlene de Oliveira foi uma jovem vítima de uma violência cometida por quem deveria protegê-la. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comenta casos que eu posso trazer aqui no canal. Quem sabe eu trago o que você comentou.